Oi pessoal, eu sou o Gusta, esse é o Gusta Degusta e no episódio de hoje a gente vai falar de whisky irlandês. A Escócia e a Irlanda já brigaram por conta da origem do produto whisky, mas a gente sabe que eles nasceram meio que ao mesmo tempo, por volta do século XI, com seus monges produzindo remédios nos seus monastérios. Acontece que a Escócia traz o primeiro registro em 1495, mas reza a lenda que em 1405, 90 anos antes, já houve um registro do produto na Escócia. Diz esse registro que um chefe de clã foi de arrasta depois de beber litros e litros de whisky beta, a água da vida, no Natal. Então assim, já temos um histórico de consumo em datas festivas que datam um pouco antes dos escoceses. Mas assim, essa briga vai continuar por muito tempo e não é aqui que a gente vai resolver ela. O que importa é, os escoceses desenvolveram ao mesmo tempo um produto igual, com diferenças absurdas dos escoceses, com uma personalidade própria e diferenças de regiões que falam muito da sua cultura. A história do whisky na Irlanda segue o mesmo caminho que na Escócia. Nasce nos mosteiros, depois passa para os agricultores locais, vira um produto de consumo em datas festivas e por diversão. Em algum momento se descobre que maturar em barrica de carvalho traz um aroma mais complexo, mais interessante para o produto. Mas diferente dos escoceses, os irlandeses procuravam um destilado um pouco mais leve, mais elegante, com um final um pouco mais macio do que os que a gente provou na Escócia, que são mais terrosos, mais secos, um pouco mais pungentes no paladar. Mas então, por que os produtos diferem tanto nos seus aromas e personalidades? Isso é uma questão mais cultural e política do que propriamente de busca de um resultado final. No final do século XVIII, a coroa inglesa começou a taxar a cevada maltada na Irlanda. Essa taxação acabou obrigando os agricultores a procurarem maneiras de contornar o problema, e passaram a fazer uma mistura entre cevada maltada e não maltada. Essa combinação era destilada em grandes alambiques de cobre, e assim nasceu o Single Pot Still, um estilo próprio e exclusivo dos irlandeses. Quando a gente pensa em whiskies irlandeses, existem 4 tipos principais, por assim dizer, de produtos que a gente consegue encontrar lá. Um deles é o Single Malt, produzido de um único tipo de cevada maltada na mesma destilaria. O Single Pot Still, o whisky mais emblemático e com mais personalidade da produção irlandesa. O Single Grain, que apesar do nome single, não quer dizer que leva um único tipo de grão, mas que é produzido numa única destilaria. E por fim, o Blended Irish Whiskey, o tipo de whisky mais consumido deles no mundo inteiro. É uma mistura de 2 tipos ou 3, então a gente pode ter uma mistura de single grain com pot still, ou os 3 juntos. Vai de cada família, de como cada um quer entregar o seu produto. E vamos provar o Jameson, um whisky triplamente destilado. Essa tripla destilação traz essas notas mais leves, secas, aromáticas, florais, dependendo do seu paladar. O Jameson, junto com o Caskmates, acredito que sejam as únicas marcas de whisky irlandês que são vendidas aqui no território brasileiro, pelo menos nas grandes importadoras e distribuidoras. Mas ele consegue entregar bastante do espírito do whisky irlandês. Ele traz umas notas um pouco mais secas, você consegue encontrar um fundo de carvalho, notas refrescantes de certa forma. Vamos para o paladar. Ele é leve, muito suave, muito fácil de beber. A madeira é muito presente nele. Tem um final de caramelo, uma nota clara de baunilha por conta da madeira, um final bem mais adocicado do que a gente encontra no Scotch, mas ele é bem amarrado, tem uma secura do próprio destilado que amarra isso tudo muito bem e traz um retrogosto da madeira. É muito fácil de provar, muito fácil de beber. No segundo gole, ele se mantém e intensifica. Você consegue sentir notas um pouco mais aveludadas, leve, mas se mantém seco, se mantém claro. É uma bebida clean, muito fácil de se misturar. Para mim, é um tipo de whisky que casa e combina muito bem com coquetéis no geral.
é muito leve e talvez até um pouco explorado. Eu acho que a gente deveria começar a brincar um pouco mais com o destilado irlandês. Saúde, pessoal. Bom, e o nosso coquetel com Irish Whiskey vai ser um clássico não tão lembrado que eu amo de coração. É o Tipperary, não sei a pronúncia correta, só sei que ele é gostoso. Diz a lenda que lá em Nova York, em 1916, mais ou menos, um cara entrou dentro de um bar cantarolando Is a Long Way to Tipperary, e quando ele sentou no balcão, ele pediu pro bartender alguma coisa irlandesa. O bartender olhou e falou, tá bom, vou fazer um pra você, o resto é história. Vamos provar, pessoal? A gente coloca 45 ml de whisky irlandês. Algumas receitas pedem 30, outras proporções diferentes, mas eu gosto de colocar partes iguais. 45 ml de vermute tinto, da sua preferência. 7,5 de chartreuse, 2 dashes de bitter de laranja. E, gente, adiciona gelo, bora mexer. Numa taça previamente gelada, a gente borrifa um pouquinho de absinto e finaliza despejando o coquetel com bastante carinho. Um zestezinho de limão siciliano no final. Gente, saúde. Olha que drink lindo. No paladar é aquela coisa, o vermute e o Irish Whiskey combinam muito bem. O Irish Whiskey ele tem uma delicadeza, um frescor que casa muito bem. Eu usei um vermute italiano. O vermute italiano ele tem uma presença, mas ele se equilibra muito bem com o Irish. O licor de ervas ele se encontra aqui, ele não se destaca, porque ele tem muita potência, mas ele também não some. Ele traz mais complexidade, ele combina muito bem com o Irish, ele combina muito bem com o vermute. Na minha opinião, esse é um dos coquetéis mais gostosos que tem para se beber. Se você quiser aprender a fazer um coquetel com bourbon whisky, se liga que semana que vem tem mais vídeo.